Victor Marquesi estava debaixo do teto abobadado do Metropolitan Art Museum, a sua presença chamando a atenção, apesar do fato feito à medida, concebido para o ajudar a misturar-se com políticos e filantropos. O baile de gala de caridade fervilhava com uma elegância cuidadosamente orquestrada à sua volta, copos de cristal refletindo a luz dos candelabros que testemunharam um século de riqueza a mudar de mãos. Ele aceitou este convite, não por generosidade, mas por cálculo, sabendo que os poderosos da cidade se reuniriam ali naquela noite, com a guarda baixa entre pinturas renascentistas e esculturas de mármore. A sua filha caminhava ao seu lado, com a mãozinha enfiada na dele, os olhos arregalados diante da opulência que se tornara comum no mundo deles. Era um tipo diferente de educação, que a ensinava a navegar em espaços onde a influência importava mais do que a força bruta. Victor construíra o seu império através da estratégia, e não da violência, compreendendo que o verdadeiro poder vinha de saber quais cordas puxar e quando permanecer invisível por trás de frentes legítimas. Numa galeria menor adjacente ao salão de exposições principal, Emma sentava-se de pernas cruzadas no chão polido, com o seu bloco de desenho equilibrado nos joelhos, o carvão manchando as pontas dos dedos, enquanto ela capturava rostos através da divisória de vidro. O programa educativo do museu deu-lhe acesso a este mundo que ela só tinha visto em livros doados ao lar coletivo. Os seus desenhos não eram os simples bonecos palitos que a maioria das crianças de 8 anos fazia, mas retratos cuidadosamente observados que captavam algo essencial sobre os seus temas. O evento desta noite trouxe rostos mais interessantes do que o habitual. Homens com relógios caros que se moviam como dançarinos, mulheres cujas risadas soavam ensaiadas. Ela já tinha preenchido 3 páginas, mas o homem alto com a menina continuava a chamar a sua atenção. Algo na sua vigilância cuidadosa correspondia à sua. Emma absorvia cada detalhe com a intensidade de alguém que armazena memórias contra um futuro incerto, o seu lápis movendo-se pelo papel com precisão surpreendente. Sophia Rains movia-se pela multidão com um tablet na mão, verificando se as exposições educativas estavam posicionadas corretamente e se os jovens participantes do programa de extensão se sentiam bem-vindos, em vez de oprimidos. Ela construiu essa iniciativa do zero ao longo de 5 anos, convencendo a diretoria do museu de que a arte pertencia a todos, não apenas àqueles que podiam pagar por galerias exclusivas. O seu vestido era simples em comparação com os vestidos de grife ao seu redor, mas ela o usava com a confiança que vinha de saber que o seu valor não era medido em seda. Quando ela olhou para a área infantil, viu Emma no seu canto de sempre. A menina que nunca procurava atenção, mas não perdia nada. Sofia fez uma nota mental para verificar como ela estava em breve, embora Emma raramente precisasse de supervisão. Apenas espaço para observar e criar. A criança tinha o dom de ver o que os outros ignoravam, traduzindo a observação em arte que às vezes deixava os adultos desconfortáveis com a sua precisão. O diretor do museu bateu com o garfo na mesa de Crystal para chamar a atenção, sua voz ecoando pela sala de exposições quando ele começou os comentários formais da noite sobre preservação e legado cultural. Victor ouvia apenas parcialmente, com a sua atenção dividida entre a segurança da filha e os vários participantes na sala, reconhecendo rostos tanto do mundo dos negócios legítimo como do submundo. Esta noite era um reconhecimento disfarçado de filantropia, oportunidades disfarçadas de conversa fiada perto de pinturas impressionistas. A sua filha puxou-lhe a mão, apontando para uma escultura que achava particularmente interessante, e ele inclinou-se para ouvir a sua observação sussurrada sobre como o bronze parecia capturar o movimento. A inocência na voz dela lembrou-lhe porque tinha trabalhado tanto para manter certas partes do seu mundo separadas da existência dela. Ela merecia museus e arte, não a violência que tinha construído a fortuna que financiava a presença deles ali naquela noite. A apresentação do curador continuava a tagarelar sobre proveniência e técnicas artísticas, enquanto os convidados mudavam de posição e calculavam quanto tempo levaria para poderem educadamente dirigir-se às mesas de refrescos. Emma parou de desenhar, sua atenção atraída por algo que ela não conseguia identificar, algo errado no padrão de movimento que ela vinha acompanhando.
Um homem que ela havia esboçado anteriormente estava muito perto de uma das portas restritas, sua postura casual, mas seus olhos examinavam o local com determinação. Ela começou um novo desenho, sua mão se movendo rapidamente para capturar suas feições antes que ele se movesse novamente. O ângulo de seu queixo e a maneira particular como ele usava seu crachá de segurança. Algo nele fez seu estômago apertar. Embora ela não pudesse explicar o motivo a um adulto, apenas um instinto que lhe dizia para prestar atenção. Seu carvão pressionou com mais força o papel, escurecendo as linhas ao redor dos olhos dele, captando a tensão nos ombros dele que não combinava com o ambiente descontraído. O telefone de Victor vibrou silenciosamente no bolso. Uma mensagem de um de seus homens posicionados do lado de fora, confirmando que todas as saídas permaneciam seguras e sem nada de anormal. Ele havia aprendido há muito tempo que a segurança exigia várias camadas de atenção, nunca confiando em um único sistema ou perspectiva quando o bem-estar de sua família estava em jogo. A gala representava um risco controlado, pública o suficiente para que um conflito aberto fosse impossível, mas exclusiva o suficiente para que a triagem tivesse sentido. A apresentação formal terminou com aplausos educados e a multidão começou a fluir em direção às galerias adjacentes, onde aperitivos estavam dispostos em mesas cobertas com toalhas de linho branco. Victor manteve a filha por perto enquanto se moviam pela multidão, acenando para conhecidos enquanto mantinha a distância cuidadosa que lhe era natural. Ele notou o chefe de segurança do museu posicionado perto da ala renascentista. Um homem cuja formação militar transparecia na sua postura e nos seus olhos atentos. Sofia lhe aproximou-se da área infantil, sorrindo para os poucos jovens artistas que tinham obtido acesso através do programa de extensão, enquanto os seus responsáveis se misturavam com os patronos ricos. Emma ergueu os olhos do seu caderno de desenho, com uma expressão séria que parecia demasiado madura para a sua idade. A educadora tinha aprendido a interpretar aquele olhar, sabendo que significava que a menina tinha reparado em algo digno de atenção, embora fosse preciso paciência para a fazer articular as suas observações. O anfitrião da noite, Charles Hammond, afastou-se de uma conversa com membros do Conselho Municipal e dirigiu-se para as galerias orientais, onde a sua filha admirava tapeçarias medievais. A sua esposa tinha ficado em casa com dor de cabeça, deixando-o a cargo das obrigações sociais e da filha de 9 anos, que implorara para participar. Depois de aprender sobre os manuscritos iluminados, ele olhou para o relógio, calculando que ainda levaria mais 1 hora para poder livrá-los das obrigações da riqueza. Victor aceitou uma taça de champanhe de um garçom que passava, embora não tivesse intenção de bebê-la. O adereço era apenas parte do traje exigido para esses eventos. A sua filha tinha se afastado alguns metros, atraída por uma vitrine com moedas antigas, com o rosto colado ao vidro. Ele observava-a com uma expressão que poderia ter surpreendido aqueles que o conheciam apenas pela reputação, a dureza em suas feições suavizando-se em algo próximo da ternura. Emma juntou os seus desenhos, empilhando-os cuidadosamente. Embora um esboço permanecesse inacabado, o homem com o crachá de segurança ainda sem os detalhes de fundo que ela costumava incluir. Sofia agachou-se ao lado dela, fazendo perguntas gentis sobre a noite e se ela tinha gostado de ver a gala dessa perspectiva única. A menina acenou com a cabeça, mas continuou olhando para o salão principal. Aquela mesma sensação de que algo estava errado chamando sua atenção como um fio que ela não conseguia entender. O museu zumbia com conversas e o tilintar de copos, centenas de vozes se misturando em um som que parecia a própria riqueza tornada audível. Os garçons circulavam com precisão. Os seguranças mantinham posições discretas, e a elite da cidade realizava o ritual de doações de caridade que mantinha os seus nomes nas placas e as suas consciências temporariamente aliviadas. Ninguém percebeu quando a filha de Charles Hammond se afastou das tapeçarias, seguindo o que ela pensava ser a voz do pai, a chamá-la de um corredor marcado como exclusivo para funcionários. Passaram-se 20 minutos antes que Charles percebesse que a filha não estava onde ele a havia deixado, admirando os tecidos medievais. A sua suposição inicial de que ela estava a vaguear foi substituída por preocupação quando uma rápida busca nas galerias adjacentes não revelou nada. Ele aproximou-se do segurança mais próximo com calma treinada,
descrevendo a sua filha e perguntando se ela tinha sido vista a dirigir-se para as casas de banho. O segurança falou pelo rádio com uma expressão neutra, mas com a mão a mover-se para a anca num gesto que sugeria que o seu treino estava a entrar em ação. Victor percebeu a mudança de energia antes que a maioria dos convidados percebesse que algo estava errado. Anos de salas de leitura e percepção de perigo o tornaram alerte para a tensão sutil que se espalhava entre o pessoal de segurança. A sua filha estava ao lado dele, alheia, ainda a estudar as moedas antigas, enquanto ele observava os guardas a posicionarem-se perto das saídas sem causar alarme. Algo tinha acontecido. Embora a fachada de normalidade se mantivesse, o champanhe continuasse a fluir e as conversas continuassem entre aqueles que ainda não tinham percebido a tensão subjacente. Sophia viu Charles Hammond a falar urgentemente com o chefe de segurança. A sua aparência composta a rachar o suficiente para que ela reconhecesse o medo genuíno por baixo da fachada social treinada. Ela aproximou-se o seu instinto de educadora para a gestão de crises a ativar-se, mesmo enquanto esperava que fosse uma simples confusão e não algo pior. O chefe de segurança já estava a abrir as imagens das câmaras num tablet, com o maxilar apertado, enquanto revia as imagens das galerias orientais. Emma levantou-se abruptamente do seu canto, o seu bloco de desenho caindo no chão, enquanto se dirigia para a divisória de vidro que separava a sua área do salão principal. Algo na sua expressão chamou a atenção de Sophia. Uma certeza que parecia estranha para uma criança que não poderia saber o que os adultos estavam a discutir. A menina pressionou a palma da mão contra o vidro, os seus olhos acompanhando os movimentos da multidão com uma intensidade que fez o estômago da educadora apertar. O diretor do museu apareceu ao lado de Charles, com o seu sorriso público fixo no rosto, mesmo enquanto falava em tom baixo sobre protocolos e procedimentos projetados exatamente para essa situação. As saídas estavam a ser monitoradas. A equipe estava a realizar buscas sistemáticas nas áreas públicas, e a festa continuaria normalmente para evitar o pânico enquanto localizavam a sua filha. Charles acenou com a cabeça mecanicamente, a sua mente claramente passando por cenários que nenhum pai gostaria de imaginar, as suas mãos apertando e abrindo os punhos ao lado do corpo. Victor entregou a sua taça de champanhe a um empregado que passava e colocou uma mão protetora no ombro da filha, puxando-a para mais perto sem dar explicações. Ela olhou para ele com perguntas na cabeça, mas ele abanou ligeiramente a cabeça, um gesto que ela ia aprender a respeitar. Ele examinou a sala com renovada concentração, catalogando rostos e posições, a sua mente passando da navegação social para a avaliação tática no espaço entre batidas cardíacas. O chefe de segurança revisou as imagens das câmaras dos últimos 30 minutos. O seu dedo parou em um registro que mostrava a menina perto das tapeçarias. Depois, nada. Nenhuma saída daquela galeria foi capturada por nenhuma câmera. Nenhum sinal dela se movendo em direção a áreas públicas ou zonas restritas. Os pontos cegos na cobertura eram conhecidos e documentados, mas não deveriam ter permitido que uma criança simplesmente desaparecesse sem que ninguém notasse a sua passagem pelos espaços monitorados. Sophia dirigiu-se a Emma, ajoelhando-se ao lado da menina e falando suavemente sobre o que tinha observado do seu ponto de vista perto do vidro. A criança não respondeu imediatamente, a sua atenção ainda fixa em algo no salão principal, acompanhando um movimento que a educadora não conseguia identificar. Quando Emma finalmente se virou, os seus olhos mantiveram aquela expressão séria novamente, e ela estendeu a mão para Sophia com uma urgência surpreendente. Os guardas começaram a se mover pela multidão de forma mais óbvia agora, alguns convidados começando a notar o aumento da atividade e sussurrando perguntas uns aos outros. O diretor do museu interceptou as preocupações com facilidade experiente, falando de verificações de segurança de rotina e que não havia nada com que se preocupar, enquanto seus olhos traíam cálculos sobre reputação e responsabilidade. Charles ficou paralisado perto da ala renascentista, sua compostura completamente abalada quando a realidade do desaparecimento de sua filha se instalou sobre ele como gelo. Victor observou a resposta da segurança com uma avaliação profissional, notando lacunas na sua cobertura e fraquezas nos seus protocolos que qualquer agente experiente exploraria. Ele guardou essas observações para si mesmo, mantendo o seu papel de convidado preocupado,
em vez de revelar conhecimentos que levantariam questões sobre o seu passado. A sua filha pressionou-se contra o seu lado, sentindo a tensão, mesmo sem conseguir articular a sua origem, a sua pequena mão agarrando o seu casaco. Emma puxou Sofia em direção ao salão principal, apontando para o seu bloco de desenho ainda no chão, onde ela o havia deixado cair. A educadora o pegou, folheando as páginas de retratos e cenas da noite, até que Emma a parou no desenho inacabado do homem com o crachá de segurança. O dedo da menina batia insistentemente no papel, sua voz quase inaudível quando ela finalmente falou, dizendo que o tinha visto perto do corredor onde as tapeçarias estavam expostas. O sistema de comunicação do museu ganhou vida com mensagens codificadas que não significavam nada para os convidados, mas enviaram os funcionários para posições pré-determinadas em todo o edifício. As saídas públicas estavam a ser sutilmente monitorizadas. As áreas restritas estavam a ser trancadas e a gala estava a transformar-se de um evento social num ambiente controlado. A maioria dos participantes permaneceu inconsciente, continuando as suas conversas em torno de canapés e champanhe, isolados pela riqueza de compreender quando o perigo se movia entre eles. Sofia estudou o desenho de Emma com crescente inquietação, reconhecendo o uniforme da segurança do museu, mas não o indivíduo específico que a menina havia capturado com tantos detalhes. Ela olhou para o salão principal, tentando localizar o homem entre os vários guardas agora posicionados por todo o espaço. Emma puxou sua mão novamente, balançando a cabeça e apontando para as galerias orientais, indicando que ele havia se afastado da vista do público. Victor tomou uma decisão que ia contra o seu instinto de permanecer invisível, aproximando-se de Charles Hammond com a franqueza de alguém acostumado a comandar em vez de pedir. Apresentou-se apenas com o nome, sem título ou explicação, e perguntou o que a segurança tinha encontrado na revisão das câmaras. Charles olhou para ele com a confusão de alguém demasiado sobrecarregado para questionar por que um estranho se estava a intrometer numa crise, e o chefe de segurança que o estava por perto começou a protestar antes que algo na presença de Victor o fizesse parar. Os dois homens trocaram um olhar que transcendeu as classes sociais e as fronteiras legais. Reconheceram um ao outro que compreendiam mundos semelhantes, mesmo que nunca se tivessem cruzado antes. O chefe de segurança voltou a mostrar as imagens, mostrando a Victor a cronologia do desaparecimento da rapariga e a inexplicável lacuna na cobertura. Victor estudou o ecrã com olhos treinados, observando detalhes que o outro homem não tinha percebido. Ângulos que não faziam sentido se assumisse incompetência em vez de intenção. Sofia apareceu ao lado deles com Emma a reboque. A menina segurava o seu caderno de desenho contra o peito como uma armadura. Os adultos viraram-se para esta interrupção com vários graus de impaciência, até que Emma mostrou o seu desenho do homem com o crachá de segurança. Charles olhou para o retrato, o rosto a perder a cor ao reconhecer as características de alguém da sua equipa de segurança pessoal. Um homem a quem confiava a segurança da sua família há 3 anos. O grande salão do museu pareceu contrair-se à sua volta quando Charles pegou no bloco de desenho com as mãos trêmulas, os dedos traçando as linhas a carvão que capturavam um rosto que ele tinha visto centenas de vezes sem realmente olhar. Victor observou a reação do homem com distanciamento clínico, já calculando implicações e conexões, enquanto os outros ainda processavam o choque. Emma ficou perfeitamente imóvel, seu pequeno corpo irradiando certeza que vinha da observação e não da acusação, simplesmente apresentando o que ela tinha visto, sem compreender todo o seu peso. Sofia manteve uma mão protetora no ombro da rapariga, subitamente consciente de que tinham passado de um evento social para algo muito mais perigoso. Embora a festa à sua volta continuasse a sua celebração inconsciente, o chefe de segurança pegou no seu rádio e começou a dar ordens para localizar o homem no desenho de Emma, a sua voz tensa com fúria controlada pela traição. Os guardas em todo o museu receberam a descrição, a sua vigilância casual, mudando para uma caça ativa, sem que a maioria dos convidados registrasse a mudança de tom. Victor estudou Emma com novo interesse, reconhecendo em sua quietude e olhos atentos algo que ele tinha visto em agentes treinados para coletar informações sem serem notados. Ela não estava assustada com a tensão adulta ao seu redor, apenas paciente, esperando que eles entendessem o que ela já tinha processado.
Ele se agachou ao nível dos olhos dela, seu movimento deliberado e não ameaçador, e perguntou com uma voz desprovida de condescendência o que mais ela tinha observado sobre o homem em seu desenho. Emma encontrou o seu olhar sem vacilar, vendo algo neste estranho que lhe dizia que ele realmente ouviria, em vez de descartar a perspectiva de uma criança. Ela descreveu como o homem ficou parado perto da entrada da galeria de tapeçarias por 7 minutos, verificando o relógio 3 vezes, enquanto parecia procurar por ameaças. A sua atenção voltava sempre para o corredor marcado como exclusivo para funcionários. E uma vez, ele tocou a orelha num gesto que sugeria equipamento de comunicação, embora nenhum fosse visível. Os detalhes foram revelados pela voz tranquila de Emma, observações que os seguranças treinados não tinham percebido porque estavam atentos a ameaças externas, em vez de traições internas. Ela tinha notado que o crachá dele estava preso de forma diferente dos outros guardas, com o laminado voltado para fora, enquanto a maioria usava o crachá com a foto visível. Os sapatos dele também estavam errados. Curo caro, em vez do calçado prático que os seguranças normalmente escolhiam. Pequenos detalhes que individualmente não significavam nada, mas juntos pintaram um quadro de alguém a desempenhar um papel. Sofia ouvia com crescente espanto a profundidade do que esta criança de 8 anos tinha catalogado. O seu conhecimento de educadora sobre o desenvolvimento infantil colidia com a evidência de que Emma processava o seu ambiente a um nível muito além do normal. Victor acenava com a cabeça enquanto a menina falava, fazendo perguntas esclarecedoras que revelavam que ele compreendia o significado de cada observação. Charles ficou paralisado, o seu mundo se reorganizando ao perceber que a sua filha não tinha sido levada por um estranho, mas por alguém que ele tinha acolhido em sua casa. O chefe de segurança já estava a consultar os registros de emprego no seu tablet, o rosto escurecendo ao rever o arquivo do homem que Emma tinha desenhado. 3 anos de serviço impecável, verificações de antecedentes que não revelaram nada de preocupante, recomendações de cargos anteriores que pareciam corretas numa análise superficial. Mas Victor viu o que o outro homem estava a descobrir em tempo real. O tipo de registro perfeito que vinha de uma construção cuidadosa, em vez de uma história genuína. Pequenas inconsistências que só se tornavam visíveis quando se sabia procurá-las. Emma tirou outro desenho do seu bloco de desenho. Este mostrava o mesmo homem de um ângulo diferente, capturado no início da noite quando ele conversava com alguém perto da entrada de serviço do museu. A segunda figura era apenas parcialmente visível, principalmente sombra e sugestão, mas Emma tinha captado detalhes suficientes para mostrar roupas caras sob um casaco casual. Victor sentiu as peças se encaixando. A arquitetura de um plano que levara semanas ou meses para ser desenvolvido tornava-se visível através dos olhos observadores de uma criança. Sofia perguntou gentilmente se Emma tinha visto para onde o homem foi depois de ficar perto da galeria de tapeçarias, sua voz firme, apesar do medo que subia pela sua espinha. A menina abanou a cabeça, mas apontou para o seu caderno de desenho novamente, virando para uma página que mostrava o layout do corredor visto através da divisória de vidro. Ela tinha desenhado a porta exclusiva para funcionários ligeiramente aberta, algo que ela não poderia ter inventado, porque esse detalhe não seria visível das galerias públicas. Victor levantou-se e virou-se para o chefe de segurança com a autoridade de alguém acostumado a tomar decisões em situações de crise, sugerindo que fechassem o museu completamente e começassem buscas sistemáticas nas áreas restritas, em vez dos espaços públicos. Charles recuperou a voz, exigindo saber quem era aquele estranho e por que deveria ouvir alguém que aparecera do nada com conselhos táticos não solicitados. O chefe de segurança levantou a mão para impedir a discussão, reconhecendo em Victor a mesma competência profissional que ele havia desenvolvido ao longo de anos de serviço militar, compreendendo que as credenciais importavam menos do que a capacidade quando cada segundo contava. O diretor do museu apareceu novamente, sua preocupação mudando da gestão da reputação para um alarme genuíno ao perceber que este não era um simples caso de uma criança perdida. Ele autorizou protocolos de bloqueio que efetivamente prenderiam todos dentro do prédio até que a situação fosse resolvida, aceitando o pesadelo de relações públicas em troca da certeza de que nada poderia sair do prédio. Os visitantes começaram a notar, as conversas diminuíram quando viram os guardas a bloquear as saídas
e os funcionários a se movimentarem com urgência. Emma puxou a mão de Sofia novamente, apontando não para as galerias orientais, onde a menina havia desaparecido, mas para a ala norte, onde manuscritos medievais eram exibidos em vitrines com climatização controlada. Victor seguiu o seu gesto, vendo o que os adultos não tinham percebido ao concentrarem-se nas áreas de busca óbvias. A criança não estava a seguir onde as pessoas olhavam, mas onde elas não olhavam. Compreendendo instintivamente que quem quer que tivesse planeado isto iria explorar exatamente esse ponto cego na atenção coletiva, Sofia tomou uma decisão que ia contra todos os instintos protetores, optando por confiar nas observações de Emma, em vez das suposições dos adultos sobre onde uma criança poderia ou não ser levada. Ela falou baixinho com Victor, sugerindo que seguissem a Emma, enquanto a segurança oficial conduzia a sua busca sistemática. Charles ouviu e insistiu em juntar-se a eles, a sua necessidade de fazer algo sobrepondo-se à cautela, as mãos ainda a tremer, mas o queixo firme com uma determinação que vinha mais do desespero do que do treino. Victor avaliou o grupo que se formava à sua volta, um pai traumatizado, uma educadora protetora e uma criança cujas habilidades de observação rivalizavam com as de agentes de inteligência treinados, e fez cálculos sobre se essa equipe improvisada poderia realizar o que a segurança formal poderia deixar passar. Ele acenou com a cabeça uma vez, um gesto que transmitia concordância e aceitação da liderança em igual medida. Emma começou a caminhar em direção à ala norte sem esperar por mais discussões. Sua pequena figura movia-se pela multidão com um propósito que fazia os adultos se afastarem sem pensar. A gala tinha se transformado completamente agora. A música parou e as conversas cessaram quando os convidados perceberam que estavam a ser contidos em vez de protegidos. Alguns pegaram nos telemóveis para ligar para advogados ou assistentes. Outros exigiram explicações dos funcionários, que não tinham respostas a dar. Victor manteve a filha perto, entregando-a a um dos coordenadores do museu, com instruções silenciosas para que ela ficasse à vista do público até ele voltar. O seu tom deixava claro que isso não era negociável, apesar dos protestos dela. Sofia conduziu Emma por galerias cheias de patronos ricos e cada vez mais ansiosos, segurando firmemente a mão da menina, enquanto se dirigiam para a ala dos manuscritos medievais. Victor e Charles seguiam 3 passos atrás. 2 homens de mundos completamente diferentes, unidos pelo terror de crianças em perigo. O corredor norte estendia-se diante deles, fracamente iluminado para proteger documentos sensíveis, ladeado por vitrines que projetavam sombras estranhas sob a iluminação de emergência que se ativara quando o bloqueio começou. Emma parou na entrada da ala dos manuscritos, inclinando a cabeça enquanto ouvia algo que os adultos não conseguiam ouvir, ou talvez sentisse vibrações no chão que os seus passos mais pesados mascaravam. Sofia esperou ao lado dela, confiando nos instintos da menina, mesmo que os pensamentos racionais gritassem: isto é loucura. Seguindo uma criança por um museu trancado em busca de outra menina desaparecida, Victor posicionou-se ligeiramente à frente, sua linguagem corporal mudando para algo mais duro, mais predatório. A fachada de empresário desapareceu para revelar o operador por baixo. Charles lutava para manter a compostura, a sua respiração irregular, enquanto o pânico lutava com a necessidade desesperada de acreditar que a sua filha ainda estava segura algures neste edifício. Ele construíra a sua fortuna através de riscos calculados e planeamento cuidadoso. Mas nada disso o preparara para a impotência de ter a sua filha levada, enquanto ele estava a 6 metros de distância, a discutir aquisições de arte. Victor olhou para ele uma vez, um olhar que transmitia compreensão e aviso. A emoção iria matá-los se esta situação seguisse na direção que os seus instintos sugeriam. O sistema de climatização da ala dos manuscritos zumbia com precisão constante, mantendo a temperatura e a umidade que preservavam documentos com séculos de idade, enquanto o drama humano se desenrolava à sua volta. Emma movia-se entre as vitrines com segurança, a sua pequena figura projetando sombras alongadas que dançavam pelo vidro e pelo pergaminho. Ela parou em uma vitrine que continha textos iluminados de mosteiros medievais, seu dedo pressionando o vidro perto de uma seção onde o selo parecia diferente dos outros, quase imperceptivelmente mais novo. Sofia percebeu o que Emma indicou, a variação sutil na forma como a luz refletia naquela borda específica da vitrine.
Victor agachou-se ao lado delas, examinando o selo com olhos treinados que aprenderam a identificar pontos fracos de segurança em instalações muito mais sofisticadas do que museus. Alguém tinha acedido a esta vitrine recentemente. O adesivo molecular usado para o teto climático ainda mostrava irregularidades microscópicas que sugeriam uma perturbação na última hora. Ele olhou para Emma com um novo respeito, compreendendo que as suas observações transcendiam o simples talento artístico para algo próximo da consciência tática. Charles pegou no telemóvel para chamar a segurança, mas a mão de Victor o impediu com firmeza gentil, balançando a cabeça em comunicação silenciosa, indicando que chamar a atenção agora poderia colocar em risco, em vez de ajudar. A voz do chefe de segurança crepitava no sistema de som, anunciando buscas sistemáticas em todas as áreas restritas, sem saber que estava a transmitir a quem quer que tivesse levado a menina exatamente onde os recursos oficiais estavam a ser mobilizados. Victor compreendeu que quem quer que tivesse planeado esta operação teria levado em conta as respostas de segurança padrão, tornando a abordagem pouco ortodoxa dos seus pequenos grupos potencialmente mais eficaz do que a força avassaladora. Emma apontou não para a vitrine em si, mas para o chão abaixo dela, onde grades de ventilação forneciam fluxo de ar para manter os controles ambientais em toda a ala. A grade mostrava marcas de arranhões invisíveis, a menos que se estivesse olhando ao nível dos olhos de uma criança, arranhões recentes no metal que sugeriam remoção e substituição recentes. Sofia ajoelhou-se ao lado de Emma, sua mente correndo através de possibilidades que pareciam impossíveis. Certamente ninguém caberia nos sistemas de ventilação. Certamente isso era paranoia arquitetônica, e não uma rota de fuga real. Victor tirou uma ferramenta multifuncional do bolso do casaco com a naturalidade de alguém que sempre carregava tais coisas, ajoelhando-se para examinar os grandes pontos de fixação. Os parafusos haviam sido afrouxados recentemente, girados apenas o suficiente para que alguém pudesse remover a grade rapidamente sem ferramentas, e, em seguida, recolocá-la para evitar a detecção imediata. Ele olhou para Charles e Sofia, sua expressão transmitindo que eles haviam encontrado o caminho pelo qual a menina desaparecida havia sido levada, seja à força ou por engano, através de espaços projetados para o fluxo de ar, e não para a passagem de pessoas. O duto de ventilação além do grande descia em um ângulo suave em direção aos níveis inferiores do museu, largo o suficiente para um adulto pequeno ou uma criança passar, se soubessem para onde estavam indo. O desenho de Emma, de repente, fez mais sentido. O homem com o crachá de segurança tinha escolhido alguém pequeno especificamente para esta operação. Talvez a filha de Lord Charles, com uma história sobre o pai precisar dela para algo. Victor lembrou-se da porta exclusiva para funcionários que Emma tinha esboçado ligeiramente, compreendendo agora que tinha sido um local de preparação, em vez de uma rota de fuga. As mãos de Sofia tremiam enquanto ajudava Victor a remover a grade, o metal levantando-se quase sem fazer barulho para revelar a escuridão além dela, que cheirava a pedra velha e ar circulado. Charles olhou para aquela abertura com a expressão de alguém vendo seus piores pesadelos se tornarem realidade. Sua filha estava em algum lugar naquela escuridão com pessoas que haviam planejado tudo com cuidado meticuloso. Victor tirou uma pequena lanterna de outro bolso, o feixe de luz cortando a sombra, para revelar paredes de metal que se estendiam para baixo além do alcance da visão. Emma agachou-se na entrada do poço de ventilação, espreitando para a escuridão sem o medo que a maioria das crianças demonstraria em circunstâncias semelhantes. Ela apontou para o poço, sua voz séria ao descrever ter visto o homem com o crachá de segurança a verificar o relógio perto daquela vitrine mais cedo. Embora ela não tivesse entendido o significado até agora, suas observações estavam se juntando em uma narrativa. Peças individuais de um quebra-cabeça formando uma imagem que os adultos estavam finalmente começando a ver através dos olhos dela. Victor tomou uma decisão que pareceria insana para qualquer pessoa que seguisse os protocolos oficiais, descendo para o poço de ventilação com a confiança de alguém que já havia navegado por espaços piores em circunstâncias mais sombrias. Charles começou a segui-lo imediatamente, mas Sofia agarrou o seu braço, sussurrando com urgência que ele não ajudaria em nada a sua filha se ficasse preso ou se ferisse em espaços apertados. A lógica penetrou no seu pânico, e ele acenou com a cabeça relutantemente, aceitando que tinha de confiar neste estranho,
que se movia através da crise como água a encontrar o seu nível. Sofia olhou para Emma, depois para o duto, depois de volta para o rosto sério da menina, compreendendo que não podia enviar uma criança para um perigo potencial, por mais valiosas que as suas observações tivessem se mostrado. Emma pareceu ler essa decisão e acenou com a cabeça, satisfeita por ter ajudado até ali. O seu papel como testemunha, em vez de participante, ficou claro na sua aceitação. O feixe de luz da lanterna de Victor varreu o poço, revelando que ele se abria para um corredor de manutenção maior, cerca de 6 metros abaixo, acessível a alguém que conhecesse a infraestrutura do museu. A voz do chefe de segurança ecoou pela ala, anunciando que todas as áreas públicas haviam sido evacuadas e que eles estavam a iniciar buscas sistemáticas nas seções de armazenamento e manutenção. Victor ouviu Bottas se aproximando e calculou em frações de segundo se deveria envolver a segurança oficial ou continuar sozinho com as informações que eles descartariam por terem vindo dos desenhos de uma criança. Ele decidiu por um meio-termo, saindo do poço e virando-se para Charles com instruções dadas no tom de alguém acostumado a ser obedecido. Em poucos minutos, o chefe de segurança chegou com 2 guardas, o seu ceticismo visível até ver a grande peça removida e a explicação objetiva de Victor sobre o acesso à ventilação dos níveis inferiores. Os desenhos de Emma forneceram evidências que não podiam ser descartadas. O retrato detalhado do guarda-traidor e a sua observação cuidadosa dos detalhes arquitetônicos davam credibilidade ao que, de outra forma, soaria como especulação desesperada. O chefe de segurança pediu por rádio as plantas da infraestrutura do museu. A sua mente tática já calculava pontos de inserção e saídas potenciais do nível de manutenção. Victor observou os profissionais assumirem o controle com sentimentos contraditórios, sabendo que eles trariam recursos, mas também previsibilidade que quem planeou isso anteciparia. Ele cruzou o olhar com o de Sofia e viu uma preocupação semelhante refletida nela. O seu instinto protetor por Emma lutava com a compreensão de que eles tinham encontrado o que as buscas oficiais não tinham encontrado. Charles ficou paralisado entre a esperança e o terror. A sua filha estava algures abaixo deles, na escuridão, com pessoas cujas motivações permaneciam obscuras, mas cujo planeamento sugeria que isto ia além de um simples rapto para obter resgate. Emma puxou a mão de Sofia novamente, direcionando a sua atenção não para o poço de ventilação, mas para o seu bloco de desenho, passando para outro desenho que os adultos ainda não tinham examinado. Este mostrava o exterior do museu de um ângulo que sugeria que ela o tinha desenhado de memória, em vez de observação direta. A sua mente artística catalogava a estrutura do edifício durante visitas anteriores. Ela tinha marcado 3 pontos nas paredes exteriores com pequenas marcas em X, locais que não significavam nada para Sofia, mas que fizeram a expressão de Victor ficar mais atenta com o reconhecimento. As 3 marcas correspondiam a pontos de saída de emergência exigidos pelos códigos de incêndio, saídas que se ligavam ao nível de manutenção onde a ventilação acabava por conduzir. Victor pegou o telemóvel e abriu os registros arquitetônicos que tinha acedido anteriormente quando avaliou pela primeira vez a segurança do museu, comparando o desenho de Emma com as plantas oficiais com crescente certeza. A menina tinha identificado os 3 locais onde alguém poderia sair do sistema de manutenção diretamente para o exterior, sem passar pelas áreas públicas ou acionar o monitoramento de segurança padrão. Sofia percebeu com o horror crescente que o talento artístico de Emma mascarava algo mais profundo. A menina processava relações espaciais e sistemas estruturais com a capacidade de arquitetos ou engenheiros treinados. Ela mapeou a estrutura do museu através da observação e intuição, criando inteligência tática disfarçada como arte infantil. Victor mostrou o desenho de Emma ao chefe de segurança, cuja expressão mudou de ceticismo para reconhecimento sombrio ao perceber a precisão da sua representação arquitetônica e as implicações daqueles pontos de saída marcados. O chefe de segurança imediatamente destacou guardas para cobrir todos os 3 pontos de saída do exterior. Mas Victor sabia que a vantagem já estava perdida. Minutos se passaram desde que a menina foi levada. Tempo mais do que suficiente para sair do edifício, se esse fosse o plano. Ele estudou os desenhos de Emma novamente, procurando detalhes que tivesse perdido. Qualquer coisa que pudesse indicar se tratava de uma extração para veículos externos
ou algo mais complexo a acontecer dentro da própria infraestrutura do museu? Charles recuperou a voz, exigindo saber por que alguém levaria a sua filha pelos corredores de manutenção, em vez de simplesmente sair durante o caos inicial da gala, antes que o bloqueio fosse implementado. Victor não respondeu imediatamente, sua mente trabalhando em cenários que variavam de resgate à vingança a algo mais estratégico envolvendo as conexões políticas e negócios de Charles. A verdade era que ele ainda não sabia o desfecho, apenas que o planejamento envolvido sugeria que não se tratava de algo oportunista, mas sim cuidadosamente orquestrado com semanas de antecedência. Emma apontou novamente para o seu desenho do homem com o crachá de segurança, o seu dedo a tocar num detalhe perto do colarinho que os adultos tinham ignorado na inspeção anterior. Ela tinha desenhado um pequeno alfinete ali, quase invisível no desenho a carvão, com a forma de algo que poderia ser um logótipo corporativo ou um símbolo organizacional. Victor inclinou-se para mais perto, tentando distinguir a forma, enquanto Sofia perguntou a Emma se ela poderia desenhá-lo maior. Isolada do retrato para mostrar mais claramente o que tinha observado, Emma virou para uma página em branco e começou a esboçar com intensidade concentrada. O seu carvão movia-se em traços precisos que gradualmente revelavam o desenho do alfinete, um padrão geométrico que combinava linhas angulares com curvas, sugerindo tanto um design moderno quanto um simbolismo clássico. A expressão de Victor ficou cuidadosamente vazia ao reconhecer o símbolo, sua mente correndo através de implicações que ele não podia expressar na companhia presente. Sofia observou a sua reação, compreendendo sem necessidade de explicações que esse detalhe significava algo importante, ligando pontos entre o rapto e contextos mais amplos que nenhum deles tinha considerado. O chefe de segurança estudou o desenho isolado do alfinete, pegando no telemóvel para fazer o reconhecimento da imagem nas bases de dados das autoridades, enquanto o seu rádio chiava com atualizações dos guardas que procuravam no nível de manutenção. Victor sabia o que a busca revelaria antes mesmo de os resultados chegarem. O símbolo pertencia a um coletivo que existia nos espaços entre negócios legítimos e crime organizado. Corretores que facilitavam transações que exigiam discrição e confiabilidade absoluta. A filha de Charles não foi levada para resgate, mas como moeda de troca em alguma negociação que o pai sabia ou havia se deparado sem saber. Sofia manteve Emma perto enquanto os adultos trocavam olhares, esperando com informações que não podiam articular na frente de uma criança. Seus instintos protetores gritavam para tirar a menina dessa situação, mesmo que a lógica dissesse que precisariam das observações dela para navegar pelo que viria a seguir. Emma parecia não ser afetada pela tensão, simplesmente esperando que eles entendessem o que ela lhes havia mostrado. O seu papel como mensageira, em vez de participante, dava-lhe uma estranha imunidade ao medo que paralisava os adultos. Charles olhou para o desenho do alfinete, algo no desenho despertando uma memória a qual ele não conseguia acessar. Uma associação enterrada sob anos de negócios e compromissos políticos. Victor tomou uma decisão que ia contra todos os seus instintos sobre segurança operacional, virando-se para Charles e perguntando diretamente em que negociações ou acordos ele estivera envolvido que pudessem tornar a sua filha valiosa como moeda de troca, em vez de resgate. O outro homem irritou-se com a insinuação de que ele de alguma forma tivesse causado essa situação, mas a expressão de Victor permaneceu impassível, simplesmente esperando pelas informações necessárias para lidar com a crise. O chefe de segurança apoiou a pergunta, a sua formação militar, reconhecendo que respostas táticas exigiam compreender motivações e objetivos além do resgate imediato. A resistência de Charles desmoronou sob o peso do perigo que a sua filha corria, e ele começou a falar em fragmentos rápidos sobre um acordo de desenvolvimento envolvendo uma propriedade à beira-mar que havia atraído o interesse de várias partes. Um grupo o abordou com termos que pareciam muito favoráveis, solicitando que ele adiasse a assinatura com os concorrentes por 30 dias enquanto eles reuniam o financiamento. Ele concordou casualmente, sem pensar muito sobre isso. Mas agora, à luz da crise, ele reconheceu a tática de adiamento pelo que ela realmente era. Era hora de arranjar vantagem caso ele não cooperasse quando a verdadeira oferta fosse apresentada. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Como Victor entendeu, não se tratava da filha,
mas da propriedade e do valor estratégico que ela tinha para as partes dispostas a orquestrar um sequestro elaborado para garantir uma posição de negociação. A mão de Sofia apertou o ombro de Emma, compreendendo que tinham tropeçado numa guerra comercial conduzida com táticas que pertenciam a uma era e a um mundo diferentes dos galas de museus e eventos de caridade. A menina que tinha sido levada era simplesmente uma garantia humana numa transação comercial, a sua segurança dependente da vontade do pai de assinar documentos que nada tinham a ver com amor parental e tudo a ver com imóveis estratégicos. Emma puxou a mão de Sofia novamente, apontando não para os seus desenhos, mas para o duto de ventilação, depois para o seu relógio de pulso com um mostrador de personagens de desenhos animados, que mostrava que se aproximava das 10h30. Os adultos olharam para ela com confusão até que ela explicou em voz baixa que o homem com o crachá de segurança tinha verificado o relógio 3 vezes em intervalos de 7 minutos, a última vez às 9h43. Victor compreendeu imediatamente que o homem estava a monitorizar um cronograma, à espera de algo programado para acontecer num momento específico. Se ele tinha verificado o relógio a cada 7 minutos, o próximo ponto de verificação seria exatamente às 10h30, sugerindo que o que quer que fosse acontecer a seguir dependia do tempo. O chefe de segurança verificou o seu próprio relógio, calculando 12 minutos até o próximo ponto de verificação, em qualquer que fosse a operação que se desenrolava sob os seus pés. Victor pegou novamente na lanterna e desceu para o duto de ventilação sem discutir ou pedir permissão. Percebendo que os protocolos oficiais levariam muito tempo para coordenar a ação dentro desse intervalo, Charles começou a segui-lo, mas o chefe de segurança o segurou fisicamente desta vez, reconhecendo que pais emocionados eram péssimos operadores táticos, e a competência de Victor sugeria uma formação militar ou de inteligência que o tornava mais bem equipado para o que quer que fosse acontecer a seguir. Sofia observou Victor desaparecer no poço com uma mistura de alívio por alguém capaz de estar agindo e terror por estarem confiando em um estranho, cuja formação e motivações permaneciam completamente obscuras. Emma ficou calmamente ao lado dela, sem demonstrar medo ou preocupação, simplesmente esperando para ver o que aconteceria a seguir. Com a paciência de alguém que aprendeu cedo que os adultos controlavam os resultados, enquanto as crianças só podiam observar, o chefe de segurança comunicou-se por rádio com as suas equipas externas, ordenando-lhes que se preparassem para uma possível saída nos 3 pontos que Emma havia identificado. Armas prontas, mas com instruções para evitar confrontos que pudessem colocar o refém em perigo. Victor navegou pelo duto de ventilação com eficiência treinada. O seu corpo lembrava-se dos movimentos de vidas anteriores passadas em espaços apertados, sob condições hostis. O duto descia num ângulo que exigia deslizar de forma controlada em vez de escalar. Os seus ombros mal cabiam nos espaços projetados para o fluxo de ar, e não para o trânsito humano. O feixe da lanterna saltava à sua frente, revelando juntas e curvas na tubagem que seriam invisíveis sem iluminação, confirmando a sua suspeita de que quem quer que tivesse levado a filha de Charles havia percorrido esse caminho com conhecimento prévio do layout da infraestrutura. O poço abria para um corredor de manutenção exatamente onde as observações de Emma sugeriam um túnel de betão revestido com tubos e condutas elétricas que serviam às necessidades operacionais do museu, invisíveis aos visitantes. Victor agachou-se no chão do corredor, a sua lanterna apagando-se imediatamente enquanto ele escutava a escuridão ao seu redor em busca de qualquer som de movimento ou vozes. O ar ali cheirava a pedra velha e metal, industrial, em vez da atmosfera climatizada das galerias acima. E algures naquela escuridão estava uma menina de 9 anos, cujo único valor para os seus captores era a assinatura do pai nos documentos. Passos ecoavam do fundo do corredor de manutenção, deliberados em vez de apressados, sugerindo confiança em vez de fuga. Victor moveu-se em direção ao som com o silêncio de alguém que aprendeu a andar sem revelar a sua presença. Cada passo era dado com precisão consciente no betão que, de outra forma, poderia revelar a sua aproximação. A sua mente catalogava armas potenciais no ambiente, tubos que podiam ser arrancados das suas fixações, ferramentas provavelmente guardadas em armários de utilidades, físicas simples de espaços confinados, onde lutadores treinados tinham vantagens
sobre aqueles que dependiam de intimidação em vez de habilidade. Os passos pararam, substituídos por vozes tão baixas que as palavras eram indistintas, mas o tom sugeria negociação em vez de angústia. Victor aproximou-se usando as sombras dos canos e as colunas de suporte para se esconder, enquanto as vozes se transformavam em duas pessoas. Um homem que ele supôs ser o guarda traidor e outra pessoa cujo sotaque sugeria origem na Europa Oriental e porte que vinha do serviço militar. Eles discutiam o momento certo, confirmavam que os veículos de extração estavam posicionados e prontos, tratando a menina como uma carga a ser entregue, em vez de um ser humano cujo terror eles poderiam considerar. Victor avaliou a situação tática com precisão clínica, contando pelo menos 2 inimigos em um espaço desconhecido, com potencial para reforços adicionais. Um refém cuja localização e condição permaneciam incertas, e sua própria posição como operador solo, sem apoio ou comunicação para coordenar com a segurança acima. O procedimento padrão dizia: aguarde reforços, estabeleça um perímetro, negocie a partir de uma posição de força. Mas o procedimento padrão pressupunha tempo que eles não tinham. Se a observação de Emma sobre pontos de verificação a cada 7 minutos significava que algo estava programado para acontecer às 10h30, isso colocaria a menina fora de alcance. Ele tomou a decisão que os comandantes tomam quando os cálculos de risco pesam contra a certeza de perda se a ação for adiada, saindo de trás da coluna que o escondia para o corredor, com a lanterna apontada diretamente para os rostos dos 2 homens. A luz repentina cegou-os temporariamente, exatamente como pretendido, enquanto a voz de Victor cortava a surpresa deles com a autoridade calma de alguém que esperava ser obedecido. Ele informou-os de que o museu estava fechado, todas as saídas estavam cobertas, e a melhor opção era libertar a menina e negociar a sua própria partida segura, em vez de acrescentar acusações de sequestro ao que quer que fosse que lhes tivessem pago para tentar. O homem com o crachá de segurança recuperou-se primeiro, com a mão a mover-se em direção ao coldre da arma na anca, enquanto o outro homem mudou de posição para se colocar entre Victor e o que quer que estivesse mais adiante no corredor. Victor permaneceu imóvel, com a lanterna firme, calculando distâncias e ângulos, enquanto sua voz continuava no mesmo tom razoável, explicando que a violência não melhoraria a situação deles e que a inteligência sugeria que se tratava de uma vantagem comercial e não de rancor pessoal, o que significava que eles foram contratados para ajudar, e não por princípios, e, portanto, dispensáveis se surgissem complicações. As palavras foram pensadas para fazê-los pensar em sua própria sobrevivência, em vez dos objetivos de seu empregador, inserindo dúvidas nas instruções que receberam. A voz de uma criança chamou do fundo do corredor, perguntando se o pai estava lá, seu tom mais confuso do que assustado, sugerindo que ela havia ouvido alguma história sobre emergências ou surpresas que exigiam a sua cooperação. Victor sentiu algo apertar seu peito com a confiança inocente daquela voz. A suposição das crianças de que os adultos as protegeriam, mesmo quando os adultos eram a fonte do perigo. Ele respondeu que o pai dela estava no andar de cima e que ela o veria em breve. Tudo ficaria bem. A sua voz era mais gentil do que a que ele usara com os sequestradores dela. A mão do homem com o crachá de segurança completou o movimento em direção à arma, mas Victor já havia antecipado essa decisão, sua lanterna passando de uma luz ofuscante para um impacto cinético quando ele a jogou no rosto do homem com a precisão que vinha de décadas de treinamento. O corredor explodiu em movimentos confusos quando Victor diminuiu a distância antes que a arma pudesse sair do coldre. O seu antebraço atingiu o pulso do outro homem com uma força calculada para entorpecer em vez de quebrar, fazendo a arma cair no chão enquanto os dois lutavam na escuridão, agora que a lanterna tinha caído. O europeu oriental moveu-se para ajudar o seu parceiro, mas Victor usou o espaço confinado a seu favor, colocando o homem com o crachá de segurança entre si e o segundo agressor, enquanto controlava a situação através da alavancagem em vez da força. Anos de jiu-jitsu e combate corpo a corpo lhe ensinaram que uma posição superior era mais importante do que força superior. E naquele momento, sua posição era dominante, mesmo que sua situação continuasse precária. A voz da menina gritou novamente,
mais assustada agora que ouvia sons de luta, sua mente infantil começando a entender que algo estava errado com a história que lhe haviam contado. A voz de Sofia ecoou pelo duto de ventilação, chamando o nome de Victor com pânico mal controlado. Seus instintos protetores por Emma estavam em conflito com sua responsabilidade de ajudar a encontrar a menina desaparecida. Victor não podia responder sem perder a concentração nos dois homens que controlavam através do domínio físico, o que exigia ajustes constantes, mas chutou a arma caída em direção à abertura do duto, fazendo-a deslizar pelo concreto para longe do alcance imediato de qualquer pessoa. O homem com o crachá de segurança contorceu-se em seu aperto, o treino evidente em seus contra-ataques, sugerindo um ex-militar ou policial, em vez de um simples capanga contratado. Acima, na ala dos manuscritos, Emma estava parada na entrada do poço de ventilação com seu bloco de desenho pressionado contra o peito. Sua expressão era séria enquanto ouvia os sons ecoando lá de baixo. Sofia queria afastá-la da abertura, protegê-la de qualquer violência que estivesse a acontecer naquela escuridão. Mas a rapariga parecia enraizada no lugar com a mesma intensidade observacional que exibia durante toda a noite. O chefe de segurança coordenava as suas equipas pelo rádio, enquanto monitorava simultaneamente as plantas no seu tablet, tentando determinar pontos de acesso alternativos ao nível de manutenção que não exigissem navegar pelo sistema de ventilação. Charles andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado, a sua compostura completamente abalada, agora que ouvia a voz da sua filha ecoando lá embaixo. Tão perto e, no entanto, separada por betão, aço e homens armados, que a tinham levado como moeda de troca em negócios, que ele mal se lembrava de ter negociado. Sofia tomou uma decisão que surpreendeu a sua própria natureza cautelosa, sentando-se na borda do poço de ventilação e baixando-se para dentro da abertura antes que alguém pudesse impedi-la. O chefe de segurança gritou em protesto, mas ela já estava a deslizar pelo duto inclinado, seguindo o caminho que Victor tinha tomado minutos antes, enquanto o seu coração batia forte contra as costelas. Emma viu Sofia desaparecer no poço com aprovação nos olhos. Algo na expressão da rapariga sugeria que ela esperava essa escolha. Entendia que algumas pessoas não podiam ficar em segurança acima, enquanto outras enfrentavam o perigo abaixo. O chefe de segurança praguejou criativamente em pelo menos 3 idiomas, o seu plano tático a desmoronar-se à medida que civis se lançavam na operação sem coordenação ou comunicação. Charles exigiu acompanhá-los, mas desta vez 2 guardas o contiveram fisicamente, com instruções claras de que o pai da refém era absolutamente a última pessoa que deveria se envolver em um confronto com os sequestradores da sua filha. Sofia emergiu do poço de ventilação para a escuridão pontuada por sons de luta em algum lugar à frente no corredor de manutenção. Os seus olhos se ajustaram lentamente à ausência de luz, enquanto a adrenalina aguçava os seus sentidos além da capacidade normal. Ela chamou o nome de Victor novamente, mais alto desta vez, a sua voz transmitindo a autoridade que vinha de anos a gerir salas de aula caóticas e situações difíceis com calma e confiança. Os sons da luta pararam por um momento. A voz de Victor respondeu com instruções para ela ficar para trás e continuar a falar, para que ele pudesse localizar a sua posição pelo som, em vez da visão, na escuridão. A voz da menina chamou de algum lugar à esquerda de Sofia, perguntando quem estava lá e se o seu pai os tinha enviado. O seu tom mudando para um medo real quando ela começou a entender que não se tratava da surpresa de emergência sobre a qual ela tinha sido informada. Sofia respondeu com gentil tranquilidade, apresentando-se e explicando que sim, o pai dela estava no andar de cima e que iriam levá-la para casa muito em breve. Tudo ficaria bem, mesmo que parecesse assustador naquele momento. Ela continuou a falar com aquela voz calma de educadora, enquanto tateava a parede em direção ao local de onde vinha a voz da criança, as suas mãos encontrando canos e concreto áspero. Victor controlava o homem do crachá de segurança com uma chave que o mantinha imóvel sem quebrar nada, enquanto o europeu oriental recuava vários metros após receber uma cotovelada no plexo solar que o deixou temporariamente incapaz de lutar. A chegada da voz de Sofia complicou a sua situação tática. Outra civil para proteger, alguém sem treino ou experiência nessas circunstâncias, que poderia se tornar um risco ou refém,
dependendo de como a situação evoluísse. Mas a sua voz firme também proporcionava uma vantagem psicológica. A criança respondia mais prontamente à tranquilidade feminina do que às promessas de um homem estranho. A escuridão do corredor de manutenção era absoluta agora que a lanterna estava em algum lugar no chão, o seu feixe apontando para nada útil, enquanto os 4 adultos e uma criança navegavam pelo som e pelo tato. Sofia chegou a um armário de utilidades onde a filha de Charles havia sido colocada com instruções para esperar, a menina sentada em latas de tinta vazias com os braços envolvendo os joelhos. Sofia ajoelhou-se ao lado dela, abraçando-a tanto para acalmar o seu próprio tremor quanto para confortar a criança, sussurrando palavras sem sentido para acalmá-la, enquanto sua mente corria pelas opções para levá-las de volta à segurança. O europeu oriental havia se recuperado o suficiente para recuperar a arma que Victor havia chutado para longe, mas, em vez de atacar, ele recuava em direção ao que parecia ser uma porta ou saída mais ao fundo do corredor. Victor calculou em frações de segundo se deveria persegui-lo ou priorizar a segurança da refém. O seu treino gritava para neutralizar todas as ameaças, mas os seus instintos reconheciam que a segurança da menina era mais importante do que capturar o capanga. Ele soltou o homem do crachá de segurança com um golpe final, que o deixaria atordoado por vários minutos. Depois gritou instruções para Sofia sobre como voltar para o poço de ventilação. Sofia pegou a filha de Charles com uma determinação que surpreendeu a sua própria percepção das suas capacidades. O peso da menina era controlável, mesmo enquanto ela navegava na escuridão, enquanto a voz de Victor a guiava em direção à abertura do duto. A criança agarrou-se a ela com confiança desesperada, chorando agora que o medo que ela vinha reprimindo finalmente encontrou libertação. Atrás deles, o europeu oriental aparentemente decidiu que a discrição era mais sensata do que o confronto. O som de uma porta abrindo e fechando sugeria que ele havia tomado uma saída de emergência em vez de enfrentar quaisquer complicações que permanecessem no corredor. Victor encontrou a sua lanterna pelo tato. O metal ainda estava quente devido ao impacto que ele causara no rosto do homem do crachá de segurança. O feixe de luz revelou o guarda-traidor inconsciente encostado a uma parede. O sangue do seu nariz manchava o betão onde ele caíra. Victor verificou rapidamente se o homem sobreviveria aos ferimentos e, em seguida, dirigiu-se para onde Sofia lutava com o peso da menina, tirando-lhe a criança com gentil eficiência, apesar da violência que as suas mãos haviam causado momentos antes. Juntos, eles voltaram para a abertura do poço. A lanterna de Victor cortava da escuridão que parecia menos absoluta agora que a resolução se aproximava. A voz do chefe de segurança chamou pelo poço de ventilação, exigindo um relatório de situação com urgência mal controlada. Victor respondeu que a refém estava segura e que eles estavam a regressar. Um hostil estava inconsciente no corredor e outro fugiu pela saída de emergência, solicitando que a equipa médica estivesse a postos para avaliar a criança. Acima deles, a voz de Charles quebrou-se com alívio e uma necessidade desesperada de ver a sua filha. A sua compostura anterior era impossível de manter agora que os piores momentos estavam a dar lugar à resolução. Emma observava da ala dos manuscritos quando Victor apareceu primeiro pela abertura do poço de ventilação, levantando a filha de Charles para os guardas que a aguardavam, que a passaram imediatamente para os paramédicos que estavam de prontidão. A menina chorava, mas não era ouvida. O seu trauma era mais psicológico do que físico. E Charles a pegou nos braços com um desespero que transcendia a sua habitual personalidade controlada em público. Sofia surgiu em seguida, ajudada pelo chefe de segurança, que aparentemente perdoara a sua escolha imprudente de descer sem autorização, com as roupas empoeiradas e as mãos arranhadas, mas com uma expressão serena, mais pela satisfação da ação tomada do que pela segurança mantida. Victor saiu por último, com o fato arruinado e os nós dos dedos a mostrar evidências da breve violência lá embaixo, mas com o rosto com a expressão neutra de alguém que fez o que precisava ser feito, sem orgulho ou arrependimento particular. Emma aproximou-se dele com o seu bloco de desenho, abrindo numa página em branco e estendendo-o com um lápis de carvão, como se pedisse um autógrafo. Ele olhou para ela com algo próximo de respeito, compreensão passando entre eles que transcendia as décadas que separavam as suas idades, e pegou no lápis para esboçar algo rapidamente antes de devolvê-lo.
Sofia espreitou por cima do ombro de Emma para ver o que Victor tinha desenhado. Um retrato simples, mas reconhecível, da rapariga, as suas habilidades de observação capturadas nas linhas precisas e sombreados que sugeriam que ele também tinha sido treinado para registrar detalhes através da representação artística. Emma estudou o desenho com séria concentração. Depois acenou com a cabeça uma vez, como se confirmasse alguma avaliação privada, segurando o bloco de desenho contra o peito com satisfação definitiva. O chefe de segurança já estava a coordenar com a polícia, que fora chamada assim que a refém foi resgatada, preparando-se para as entrevistas e investigações que se seguiriam. Charles abraçou a filha enquanto os paramédicos verificavam os seus sinais vitais e avaliavam o seu estado emocional. A sua atenção estava totalmente voltada para a presença dela e para a certeza de que estava segura, apesar do terror das últimas horas. Sofia ficou por perto, pronta para dar apoio, se necessário. A sua formação como educadora dava-lhe ferramentas para ajudar a menina a processar o que tinha acontecido, assim que a crise imediata passasse. Victor falou baixinho com o chefe de segurança, fornecendo detalhes sobre o hostil que permanecia inconsciente lá embaixo e aquele que tinha fugido pela saída de emergência. O seu relatório tático foi eficiente e profissional. Emma sentou-se encostada a uma vitrine, subitamente exausta, agora que a adrenalina da observação e do estado de alerta estava a desaparecer. Sofia percebeu e sentou-se ao lado dela, abraçando a menina com um braço em volta dos ombros, transmitindo gratidão e proteção. A ala dos manuscritos havia se transformado de cena de crime em resolução. O controle de temperatura zumbia com sua segurança constante, enquanto os humanos dentro do espaço começavam a processar o que havia acontecido e o que viria a seguir. O diretor do museu apareceu com advogados e representantes de seguros, sua preocupação com a responsabilidade da instituição visível, apesar do alívio por a situação ter sido resolvida sem um desfecho pior. Os convidados da gala foram liberados do confinamento após prestarem depoimentos à polícia. A noite de caridade deles se transformou em uma história que contariam em jantares por anos. Victor aceitou uma garrafa de água de alguém e bebeu profundamente, o seu corpo começando a registrar o esforço da última hora, agora que a ação imediata havia terminado. Charles finalmente ergueu os olhos da filha para onde Victor estava, aproximando-se dele com a intenção de agradecer. Mas Victor acenou para que não fosse necessário antes que as palavras fossem proferidas. Os dois homens se estudaram com uma nova compreensão, a crise tendo removido as pretensões sociais para revelar capacidades e caráter que circunstâncias normais mantinham ocultos. Charles estendeu a mão e Victor a apertou. Um aperto de mão que transmitia respeito e reconhecimento entre homens que nunca se moviam nos mesmos círculos, mas que tinham partilhado algo profundo na escuridão por baixo da elegante fachada do museu. Sofia encontrou os olhos de Victor do outro lado do espaço, algo passando entre eles que ia além da situação imediata, um reconhecimento de competência e coragem que se espelhava um no outro, apesar das suas origens muito diferentes. Emma observou essa troca com sua habitual intensidade observacional, já catalogando o momento da maneira como sua mente artística processava a interação humana. A noite transformou todos eles, conexões forjadas em crise que persistiriam além de qualquer investigação e consequências que se seguissem nos dias seguintes. Os investigadores da polícia chegaram em 20 minutos, com perguntas metódicas, enquanto documentavam cada detalhe, desde o poço de ventilação até o corredor de manutenção, onde o homem com o crachá de segurança ainda estava inconsciente. A detetive Sarah Chen liderou o interrogatório, seus olhos perspicazes não deixando escapar nada, enquanto avaliava o grupo reunido e imediatamente identificava Victor como alguém cuja origem merecia uma investigação mais aprofundada. Ele respondeu às perguntas dela com precisão e economia, fornecendo fatos sem elaborações, seu comportamento sugerindo familiaridade com os protocolos da aplicação da lei, proveniente de experiência em um lado ou outro da investigação. Emma sentou-se com Sofia num canto tranquilo, os paramédicos a terem liberado, uma vez que ela nunca esteve em perigo direto, apenas uma observadora cujos desenhos ajudaram a resolver o caso. A menina desenhava distraidamente enquanto os adultos conversavam ao seu redor,
capturando os rostos dos policiais e detetives com a mesma atenção cuidadosa que ela havia dado aos convidados da gala horas antes. Um desenho mostrava a detetive Chen de perfil, o contorno do seu maxilar e a maneira como segurava a caneta, revelando a sua personalidade através de gestos que a maioria das pessoas nunca notaria conscientemente. Mas o lápis de Emma capturou tudo automaticamente. Charles recusou-se a sair do museu até que a sua filha fosse totalmente examinada e liberada pelos especialistas pediátricos que o hospital enviou. Seus instintos protetores estavam agora hiperativos após o terror de quase perdê-la. Ela agarrou-se a ele com exaustão, substituindo o medo, fazendo perguntas sobre o que tinha acontecido e por que o simpático segurança lhe tinha dito que havia uma surpresa especial na cave. Sofia sentou-se perto, oferecendo orientações gentis sobre como responder a essas perguntas honestamente, sem traumatizar ainda mais a criança. A sua formação como educadora revelou-se valiosa neste momento de delicada navegação psicológica. Victor estava afastado do grupo principal, com o telefone colado ao ouvido, falando em voz baixa com alguém do outro lado da linha. O chefe de segurança observava-o com interesse profissional, reconhecendo a postura e a competência tática que sugeriam inteligência militar ou experiência especializada em aplicação da lei. Quando a chamada terminou, Victor aproximou-se do chefe e entregou-lhe um cartão de visita que continha apenas um nome e um número de telefone. Nenhuma afiliação à empresa ou cargo que sugerisse que a empresa legítima ele poderia representar durante o dia. O cartão dizia simplesmente Victor Marchesi, com um número que o chefe de segurança reconheceu como tendo um prefixo usado por certos contratantes do governo e empresas de segurança privada que operavam em áreas cinzentas entre o oficial e o não oficial. Ele guardou-o no bolso sem comentar, entendendo que algumas perguntas eram melhores deixar por fazer quando os resultados falavam por si. Victor tinha recuperado o refém sem vítimas e neutralizado ameaças com precisão cirúrgica, tornando-o extremamente bem treinado ou extremamente experiente, possivelmente ambos. A detetive Chen voltou para Emma, agachando-se ao lado dela com a abordagem cuidadosa de alguém que entendia que crianças exigiam técnicas de entrevista diferentes das dos adultos. Ela pediu permissão para ver os desenhos, com um tom respeitoso em vez de exigente, tratando a menina de 8 anos como uma testemunha credível, em vez de uma criança cujas observações poderiam ser descartadas. Emma entregou seu caderno de desenho com um orgulho silencioso, entendendo que sua arte tinha importância que transcendia os elogios habituais dos adultos aos esforços criativos das crianças. A detetive estudou cada desenho com admiração crescente, parando por um tempo mais longo no retrato detalhado do guarda-traidor e no esboço isolado do crachá organizacional que ele usava. Ela fotografou ambos com o telemóvel, enviando-os para as equipas forenses e de inteligência, que poderiam passar as imagens por bancos de dados que poderiam identificar a rede criminosa por trás da tentativa de sequestro. Emma observou esse processo com satisfação, vendo as suas observações se transformarem em evidências que teriam consequências além do resgate imediato. Sofia percebeu que Victor se preparava para sair, seu papel na crise concluído e sua presença não mais necessária para a investigação oficial que se seguiria. Ela se levantou e se aproximou dele, seu movimento chamando a atenção dele e seu leve aceno reconhecendo sua aproximação. Eles não tinham realmente conversado desde que saíram do corredor de manutenção. O caos da chegada da polícia e da avaliação médica consumia a atenção de todos, mas algo em sua experiência compartilhada exigia reconhecimento antes que ele desaparecesse de volta para o mundo em que normalmente vivia. A conversa foi breve, conduzida em vozes baixas demais para que outros ouvissem, mas a qualidade da atenção que dedicavam um ao outro sugeria uma profundidade além da simples gratidão pela ajuda prestada. Victor perguntou sobre o programa educacional que trouxera Emma ao museu. As suas perguntas eram específicas o suficiente para revelar um interesse genuíno, em vez de uma conversa fiada e educada. Sofia explicou o seu trabalho com crianças em risco e o poder da arte para lhes dar ferramentas para processar traumas e expressar observações que não conseguiam articular verbalmente. Victor ouviu com tanta atenção que Sofia percebeu que ele não estava apenas a ouvir as suas palavras, mas também as suas implicações.
Reconhecendo que as habilidades observacionais incomuns de Emma provavelmente vinham de experiências de vida precoces que lhe ensinaram que a sobrevivência exigia perceber o que os outros não percebiam, ele enfiou a mão no casaco e tirou um cheque já preenchido, dobrando-o uma vez e colocando-o na mão de Sofia com insistência silenciosa quando ela começou a recusar. O valor financiaria o programa dela por um ano inteiro, eliminando o estresse financeiro e permitindo a expansão para atender mais crianças como Emma. O protesto de Sofia cessou quando ela encontrou os olhos dele e viu algo que sugeria que não se tratava de caridade, mas de um investimento num recurso que ele reconhecia como inestimável. Os desenhos de Emma tinham salvado uma vida naquela noite. A sua atenção cuidadosa aos detalhes forneceu informações que a segurança treinada não tinha percebido. Victor compreendeu que um talento como o dela precisava de ser cultivado, e o programa educativo deu-lhe ferramentas para canalizar a observação para a arte, em vez de deixar o trauma calcificar-se em algo mais sombrio. Charles aproximou-se com a filha nos braços, a menina meio adormecida contra o seu ombro, mas ainda acordada o suficiente para ver os adultos reunidos perto de Emma. Ele tinha ouvido o suficiente da conversa de Victor e Sofia para compreender o apoio financeiro que estava a ser oferecido e acrescentou o seu próprio compromisso de igualar qualquer financiamento que Victor fornecesse. A ala dos manuscritos se tornou uma sala de reuniões improvisada, com 3 pessoas de mundos completamente diferentes, unidas pela crise para apoiar um programa que dava a crianças vulneráveis acesso à beleza e à expressão. Emma ergueu os olhos do seu desenho, enquanto os adultos discutiam o futuro do seu programa. Sua expressão séria sugeria que ela entendia mais do que eles poderiam esperar sobre o que estava sendo decidido. Sofia se agachou ao lado dela e explicou que seus desenhos tinham sido tão importantes naquela noite que as pessoas queriam ajudar mais crianças a aprender a ver e criar da mesma forma que ela. A menina acenou lentamente com a cabeça, processando essa informação com a mesma atenção cuidadosa que dava tudo o resto, depois voltou ao seu esboço sem comentar. A detetive Chen terminou as suas entrevistas preliminares e começou a coordenar com os agentes que tinham levado o guarda inconsciente sob custódia. O seu despertar algemado marcava o início do interrogatório que iria desvendar a rede por trás da tentativa de rapto. O europeu oriental que fugira continuava a monte, mas a sua imagem fora capturada pelas câmaras de segurança e distribuída a agências especializadas em rastrear agentes internacionais. Os acontecimentos daquela noite teriam consequências que iriam muito além deste museu. As ligações estavam a ser rastreadas e as redes mapeadas por investigadores que compreendiam que isto era um sintoma de uma infraestrutura criminosa maior. A filha de Victor apareceu com um dos coordenadores do museu que a tinha vigiado durante a crise. O seu rosto preocupado iluminou-se quando viu o pai ileso, apesar da sua aparência desalinhada. Ele abraçou-a, explicando em termos simplificados que tinha havido uma emergência, mas que todos estavam seguros agora e que iriam para casa em breve. Ela aceitou isso com a confiança que as crianças depositam nos pais que acreditam ser capazes de lidar com qualquer situação. O seu mundo ainda estava seguro, apesar das correntes subterrâneas de violência que rodopiavam em torno da gala. Sofia observou Victor com a sua filha e viu ali uma gentileza que contradizia a violência controlada que ele exibia no corredor de manutenção, compreendendo que as pessoas contêm multidões e que a capacidade de proteção muitas vezes convive com a capacidade de causar danos. Emma também observava, o seu olhar de artista catalogando a relação entre pai e filha, a maneira como toda a sua postura se suavizava quando ele a abraçava. Ela virou para uma página em branco e começou a esboçá-los, capturando algo essencial sobre o vínculo que transcendia o caos da noite. O diretor do museu anunciou que a gala estava oficialmente encerrada e que o transporte havia sido providenciado para os convidados que ficaram retidos durante a investigação do bloqueio. A multidão começou a dispersar-se. As pessoas processavam a emoção da noite com reações que variavam de indignação pelo inconveniente a histórias emocionantes sobre estar presente durante uma crise real de sequestro. Charles ficou para trás com a sua filha, sem vontade de sair, até que a polícia confirmasse que não tinha mais perguntas imediatas. A sua presença protetora agora era permanente, até que ele pudesse levá-la para casa e começar a processar o que tinha acontecido. Sofia reuniu os pertences de Emma, preparando-se para acompanhá-la de volta ao lar coletivo,
onde ela morava com outras crianças em acolhimento familiar, aguardando uma colocação permanente. Victor percebeu essa preparação e aproximou-se novamente, perguntando baixinho sobre a situação de Emma e se a adoção permanente era possível ou se complicações burocráticas a impediam. Sofia explicou a complexidade do sistema de acolhimento, as verificações de antecedentes e os estudos domiciliares necessários, a preferência por famílias com dois pais, o que tornava a adoção por um único pai mais difícil. Victor ouviu sem interromper, sua expressão não revelando nada dos pensamentos que se moviam por trás de sua fachada cuidadosa, mas algo em sua atenção sugeria cálculo, em vez de curiosidade ociosa. Ele agradeceu a Sofia pela explicação e virou-se para Emma, agachando-se ao nível dela e dizendo-lhe que seus desenhos tinham sido a contribuição mais importante para resolver a crise daquela noite. Ela encontrou os seus olhos com aquele olhar sério e compreensivo e simplesmente acenou com a cabeça, entendendo que ele estava a falar a verdade e não a fazer um elogio condescendente. Os adultos às vezes ofereciam às crianças. A ala dos manuscritos esvaziou-se lentamente à medida que a polícia concluía a recolha de provas e começava a remover as barreiras que transformaram o espaço em cena de crime. O controle climático continuava com seu zumbido constante, indiferente ao drama humano, mantendo a temperatura e a umidade perfeitas para documentos que sobreviveram séculos e durariam mais do que todos os presentes naquela noite. Sofia sentiu o cansaço tomar conta dela quando a adrenalina finalmente foi metabolizada, deixando para trás a consciência trêmula de como a noite poderia ter terminado de forma diferente. 3 dias após a gala, o detetive Chen solicitou uma reunião com Victor em um café no centro da cidade que atendia a empresários que buscavam privacidade para discussões delicadas. Ele chegou exatamente na hora marcada, com uma aparência agora elegante e profissional, sem o desalinho da crise, embora seus olhos mantivessem a mesma qualidade vigilante que nunca relaxava completamente. Chen passou esses 3 dias investigando não apenas o sequestro, mas o próprio Victor, descobrindo camadas de legitimidade corporativa que não conseguiam esconder as lacunas interessantes em seu histórico documentado e as conexões com indivíduos cujo passado sugeria mundos além de negócios e empreendimentos legítimos. Ela abriu uma pasta contendo os resultados de sua investigação sobre o alfinete organizacional que Emma havia desenhado, o símbolo pertencente a uma rede que facilitava negociações de alto risco por meios que existiam em áreas cinzentas da lei. O grupo era especializado em criar influência onde ela não existia naturalmente. Seus serviços eram caros e seus métodos sofisticados o suficiente para evitar processos judiciais, apesar do conhecimento das autoridades sobre suas atividades. O acordo de desenvolvimento de Charles Hammond atraiu a atenção deles porque a propriedade à beira-mar envolvida tinha valor estratégico para rotas marítimas que tanto empresas legítimas quanto criminosas queriam controlar. Victor ouviu sem surpresa, confirmando a suspeita de Chen de que ele havia reconhecido o símbolo imediatamente quando Emma o desenhou. Ela perguntou diretamente qual era a sua ligação com essas redes e por que alguém com os seus recursos e capacidades aparentes estava a participar de um baile de caridade em vez de operar nas sombras, onde as suas habilidades seriam mais tipicamente empregadas. A sua resposta foi ponderada, explicando que o desejo da sua filha de ver os manuscritos medievais do museu era genuíno e que a sua presença era simplesmente a de um pai satisfazendo os interesses da sua filha, mantendo-se atento aos vários atores que circulavam nos espaços sociais de elite. Chen não ficou totalmente satisfeita com essa explicação, mas reconheceu que não tinha provas para insistir mais, e no fim das contas, Victor havia impedido um crime em vez de cometê-lo. Ela mudou o foco para o guarda traidor, cujo interrogatório revelou que ele havia sido recrutado especificamente para essa operação 6 meses antes. Todo o seu emprego no museu fazia parte de uma elaborada armadilha que demonstrava que o sequestro havia sido planejado com meticulosa paciência. O homem cooperou em troca de uma redução das acusações, fornecendo detalhes sobre a estrutura da rede que levariam a mais prisões. O europeu oriental que fugiu permaneceu não identificado, apesar de todos os esforços. O seu rosto não correspondia a nenhum banco de dados, e o seu ADN, obtido a partir de amostras de sangue no local,
Revelou apenas que ele nunca havia sido preso ou processado por qualquer sistema acessível às autoridades. Victor sugeriu, com a formulação cuidadosa de alguém que oferece especulações hipotéticas em vez de informações concretas, que o homem era provavelmente um contratado militar privado de antigos estados soviéticos, onde a documentação e a identificação eram bens que podiam ser comprados ou apagados, dependendo da necessidade e dos recursos. A detetive Chen fechou a pasta e estudou Victor do outro lado da mesa. O seu instinto de detetive dizia-lhe que este homem representava complexidades que ela não poderia desvendar completamente sem recursos e tempo que o seu departamento não autorizaria. Ela se contentou em obter a promessa de que, se ele se deparasse com a rede novamente por meio de seus negócios, compartilharia as informações com as autoridades, em vez de tomar medidas unilaterais. Victor concordou com um leve sorriso de alguém que entendia que ambos estavam fingindo que essa promessa tinha peso, sabendo que ele faria o que considerasse necessário se as circunstâncias exigissem. A conversa mudou para Emma, e a expressão de Chen suavizou-se quando ela descreveu o depoimento da menina aos psicólogos infantis que a avaliaram após a crise. Emma processou os acontecimentos da noite com notável resiliência, e sua expressão artística proporcionou um valor terapêutico que a intervenção profissional complementou, em vez de substituir. A detetive mencionou que os desenhos de Emma estavam a ser usados como material de treinamento para as autoridades policiais, ensinando os policiais a valorizar as habilidades de observação que testemunhas de todas as idades podem possuir se os investigadores souberem fazer as perguntas certas. Victor perguntou sobre a situação atual de Emma e se o sistema de acolhimento havia avançado para uma colocação permanente, seu interesse evidente, apesar de sua tentativa de fazer perguntas casuais. Chen explicou que o programa educacional de Sofia havia se tornado a principal rede de apoio de Emma, com a menina passando a maior parte das tardes no museu, mesmo fora do horário oficial do programa. Sofia teria perguntado sobre se tornar mãe adotiva de Emma, mas o processo exigia uma avaliação extensa, e a burocracia se movia com uma lentidão frustrante ao lidar com adultos solteiros que buscavam adotar crianças mais velhas. A detetive observou a reação de Victor a essa informação, notando o cálculo em sua expressão que sugeria que algo se passava por trás de sua fachada cautelosa. Ela tinha feito investigações suficientes para saber que ele tinha recursos e conexões que poderiam acelerar os processos burocráticos se ele decidisse empregá-los, mas não conseguia determinar a sua motivação para um possível envolvimento na colocação de Emma. O encontro terminou com o entendimento mútuo de que provavelmente se cruzariam novamente, dadas as redes em que ele se movia e os casos que ela investigava, e com o reconhecimento de que os seus interesses eram alinhados, mesmo que os seus métodos fossem diferentes. Victor saiu do café e fez 3 telefonemas antes de chegar ao seu carro, dando início a inquéritos que iriam mapear os requisitos do sistema de acolhimento familiar e identificar pontos de pressão onde a influência apropriada poderia acelerar a colocação de Emma com Sofia. Ele não tinha essa certeza absoluta do porquê disso ser importante para ele. Além do respeito profissional pelas habilidades de observação da menina e do reconhecimento de que um talento como o dela precisava ser cultivado. Talvez fosse ver a inocência da sua própria filha em contraste com a vigilância excessivamente séria de Emma. Compreender que a infância deveria conter espaço para a maravilha, em vez de sobrevivência. Sofia recebeu uma chamada naquela tarde de uma assistente social com quem nunca tinha falado antes, explicando que o caso de Emma tinha sido sinalizado para revisão acelerada e perguntando se Sofia continuava interessada em buscar a colocação em acolhimento com potencial para adoção. As perguntas que se seguiram eram padrão, mas feitas com urgência, sugerindo que alguém com influência tinha intervindo para mover o arquivo de Emma da enorme fila de espera onde estava parado. Sofia respondeu honestamente sobre a sua situação financeira, o seu estado civil de solteira e o seu compromisso em proporcionar um ambiente familiar estável, apesar de não se encaixar na estrutura familiar tradicional. A assistente social agendou uma visita domiciliar para a semana seguinte, explicando que, se a avaliação inicial corresse bem, Emma poderia ser colocada com Sofia dentro de um mês, em vez do prazo normal de 6 a 12 meses. Sofia terminou a chamada com uma mistura de esperança e confusão.
perguntando-se o que teria desencadeado essa aceleração repentina. Ela pensou no cheque de Victor, ainda depositado na conta do seu programa, no financiamento que havia removido a pressão financeira imediata e demonstrado estabilidade, algo valorizado pelas avaliações burocráticas. Emma chegou para a sua tarde habitual no museu e encontrou Sofia com papéis espalhados pela secretária e uma expressão que indicava que algo significativo havia acontecido. A menina pousou o seu bloco de desenho e esperou com a paciência característica que a adulta encontrasse palavras para explicar. Sofia ajoelhou-se ao lado dela e falou cuidadosamente sobre a possibilidade de Emma ir viver com ela permanentemente, explicando o processo e o prazo enquanto observava o rosto da menina à procura de uma reação que indicasse os seus sentimentos sobre esta potencial mudança. A expressão de Emma permaneceu séria enquanto ela processava essa informação, sua mente visivelmente trabalhando nas implicações e possibilidades que a maioria das crianças de 8 anos não consideraria. Ela fez perguntas práticas sobre onde dormiria e se ainda poderia frequentar o programa do museu, preocupações com a logística, em vez de uma resposta emocional ao conceito de colocação permanente. Sofia respondeu a cada pergunta com honestidade, compreendendo que a experiência de Emma em um lar adotivo a havia ensinado a gerenciar expectativas e evitar esperar por uma estabilidade que poderia não se concretizar. A menina finalmente acenou com a cabeça lentamente e voltou ao seu desenho. A conversa aparentemente terminou, pelo menos para ela. Sofia reconheceu isso como a maneira de Emma aceitar a informação sem investir energia emocional até que a situação se tornasse uma realidade concreta. Ela voltou ao seu trabalho burocrático, enquanto Emma esboçava o silêncio confortável entre elas, sentindo como uma prévia do que poderia ser o seu arranjo permanente, duas pessoas que compreendiam a necessidade uma da outra por um espaço tranquilo e expressão criativa. Charles Hammond visitou o museu no final daquela semana, levando a sua filha para ver os manuscritos medievais que ela admirava quando desapareceu. A menina estava a recuperar-se bem com o apoio terapêutico profissional, a sua resiliência auxiliada pela presença inabalável do pai e pela certeza de que estava segura. Ele procurou Sofia para discutir financiamento adicional para o programa educacional. A sua gratidão pelo papel de Emma no resgate da filha foi expressa através de um compromisso financeiro, em vez de meras palavras. A conversa revelou que Charles também tinha recebido uma misteriosa aceleração em vários negócios que estavam paralisados por complicações burocráticas, licenças repentinamente aprovadas e revisões regulatórias aceleradas de maneiras que sugeriam uma intervenção influente. Ele suspeitava fortemente do envolvimento de Victor, mas não tinha provas além do timing circunstancial e do tipo de resultados que exigiam conexões operando além dos canais normais. Sofia partilhou a sua própria experiência com o caso de acolhimento de Emma, que foi acelerado, e trocaram olhares cúmplices que reconheciam forças a mover-se nos bastidores, mantendo-se oficialmente invisíveis. Emma apareceu ao lado deles com um novo desenho. Este mostrava a fachada do museu com Sofia parada na entrada e Emma ao lado dela. Uma ilustração simples que capturava a esperança da menina por estabilidade, mesmo mantendo distância emocional da sua certeza. Charles estudou o desenho e ofereceu-se para financiar as despesas legais do pedido de acolhimento e potencial adoção de Sofia. Compreendendo que a aceleração burocrática removia algumas barreiras, mas que o apoio financeiro removia outras, Sofia aceitou com gratidão que beirou a opressão, a convergência de recursos e apoio, transformando o que parecia impossível numa realidade alcançável. Victor chegou inesperadamente no final da tarde com a sua filha, que havia pedido para voltar a ver os manuscritos que haviam sido interrompidos pela crise da Gaila. Ele encontrou Sofia no espaço do programa educacional com Emma. As duas organizavam materiais de arte enquanto discutiam a teoria das cores com uma profundidade que sugeria que Sofia ensinava não apenas técnica, mas também compreensão conceitual. A sua filha imediatamente se sentiu atraída pelo caderno de desenho de Emma, admirando os desenhos com o entusiasmo de alguém que reconhecia um talento além das suas próprias capacidades. Os quatro passaram 1 hora na ala dos manuscritos, Victor e Sofia mantendo uma distância cuidadosa, enquanto as suas filhas se aproximavam através das letras iluminadas
e das técnicas de decoração com folhas de ouro que os monges medievais tinham aperfeiçoado. Os adultos conversavam ocasionalmente, abordando assuntos práticos como o cronograma de colocação de Emma e os planos de expansão do programa. Mas por baixo dos tópicos mundanos havia uma corrente subjacente de respeito mútuo e atração, que nenhum dos dois estava pronto para reconhecer. O momento parecia suspenso na possibilidade. Futuros ramificados a partir de decisões presentes ainda não tomadas. 2 meses após a gala, Sofia assinou a documentação final, tornando oficial a colocação de Emma com ela. O acordo de acolhimento estabelecido com uma eficiência invulgar que ainda trazia as marcas de Victor, apesar da sua distância cuidadosa do processo oficial. Emma mudou os seus poucos pertences para o apartamento de Sofia, com a eficiência experiente de alguém que já havia mudado de casa várias vezes, o seu investimento emocional cuidadosamente controlado, mesmo quando a esperança começou a surgir cautelosamente. O quarto extra que Sofia havia preparado continha uma secretária posicionada perto da janela para aproveitar ao máximo a luz natural. Compreendendo que a arte de Emma precisava de espaço e iluminação para florescer, o programa educativo do museu expandiu-se para salas adicionais disponibilizadas através da intervenção de Charles Hammond, junto ao Conselho de Administração. A sua influência garantiu que a visão de Sofia para uma educação artística acessível recebesse apoio institucional além do simples financiamento. Mais crianças de lares adotivos e comunidades carentes começaram a frequentar o programa. A história de sucesso de Emma inspirou Sofia a alcançar um público mais amplo, mantendo a atenção pessoal que fazia cada criança se sentir vista. A própria Emma tornou-se assistente não oficial. As suas habilidades de observação ajudavam a identificar quais novos alunos precisavam de incentivo extra e quais floresciam com independência. Victor manteve uma presença periférica nas suas vidas. A amizade da sua filha com Emma proporcionava uma desculpa natural para visitas ocasionais ao museu, que pareciam menos forçadas do que o contato direto com Sofia poderia parecer. Os adultos circulavam uns aos outros com uma coreografia cuidadosa. A sua atração era evidente, mas complicada pelas vastas diferenças nos seus mundos e pelo reconhecimento tácito de que o passado de Victor incluía elementos que não suportavam um exame minucioso. Sofia sabia o suficiente para não fazer perguntas diretas sobre os seus interesses comerciais. Enquanto Victor respeitava a sua escolha de construir uma vida em espaços legítimos, imaculados pelas áreas cinzentas onde ele operava, o detetive Chen encerrou a investigação sobre a tentativa de sequestro após garantir as condenações do guarda traidor e de 3 outros membros da rede que foram identificados graças à sua cooperação. O europeu oriental continuava foragido, a sua identidade ainda misteriosa, apesar de meses de investigação. Mas a ameaça imediata havia sido neutralizada e as operações da rede na cidade foram suficientemente interrompidas para impedir futuras tentativas. Ela enviou a Sofia uma nota, elogiando as contribuições observacionais de Emma e sugerindo que a menina considerasse uma carreira na área de aplicação da lei quando fosse mais velha, um reconhecimento que parecia válido e um pouco divertido, dada a natureza tranquila de Emma. O empreendimento à beira-mar, que havia desencadeado a tentativa de sequestro, acabou por prosseguir sob a liderança de Charles Hammond, embora com medidas de segurança adicionais e investigações de antecedentes que revelaram vários outros infiltrados potenciais na sua organização. A experiência deixou-o paranoico em relação à verificação de antecedentes do pessoal, mas também o tornou mais consciente de como a riqueza e o poder criavam vulnerabilidades que exigiam vigilância constante. A sua filha recuperou totalmente da provação. A sua resiliência foi auxiliada pelo processamento transparente do medo do pai e pelo conhecimento de que pessoas como Emma e Sofia existiam no mundo como protetoras e não como ameaças. A arte de Emma evoluiu ao longo desses meses. Os seus retratos ganharam profundidade e ressonância emocional que transcendiam a simples habilidade técnica. Ela começou uma série retratando momentos do Galo Night, processando o trauma por meio da expressão criativa de maneiras que a terapia havia facilitado, mas não resolvido totalmente. Um desenho mostrava o momento em que Victor emergiu do poço de ventilação, levando a filha de Charles para um local seguro, com a composição capturando o heroísmo sem glorificar a violência.
Outro retratava Sofia sentada ao lado dela após o incidente nas alas dos manuscritos, com a presença protetora representada em carvão cuidadoso que fazia o espectador sentir o conforto que Emma havia obtido naquele momento. Sofia emoldurou vários desenhos de Emma e os exibiu no espaço do programa educacional, não como decoração, mas como ferramentas de ensino, mostrando aos alunos o que a arte observacional poderia alcançar. O retrato do guarda traidor tornou-se particularmente famoso nos círculos policiais, usado em materiais de treinamento sobre a importância da observação de testemunhas, independentemente da idade. Emma aceitou essa atenção com sua equanimidade característica, compreendendo que seus desenhos eram importantes, mas não permitindo que essa importância inflasse seu senso de identidade além dos limites saudáveis. Os negócios de Victor gradualmente mudaram para empreendimentos mais legítimos. A presença de sua filha em sua vida criou motivação para reduzir o envolvimento em áreas cinzentas que poderiam eventualmente expô-la ao perigo. Ele manteve conexões suficientes para se manter informado sobre as redes nas quais antes atuava mais ativamente, posicionando-se como corretor de informações em vez de participante ativo. Essa transformação foi sutil, em vez de dramática. Uma mudança lenta que Sofia reconheceu, mesmo sem compreender totalmente o que ele estava a deixar para trás, em direção a algo parecido com uma vida normal. O museu realizou outra gala 6 meses após o sequestro. Essa decorreu sem incidentes, embora com protocolos de segurança significativamente reforçados, que incluíam investigações aprofundadas de antecedentes e sistemas de monitorização em tempo real. Sofia participou como convidada oficial, em vez de membro da equipa. O sucesso do seu programa elevou o seu estatuto dentro da instituição. Victor apareceu com a sua filha e eles passaram a noite com uma consciência cuidadosa de como essa experiência era diferente da última vez em que estiveram nessas galerias, rodeados por arte e riqueza. Emma ficou em casa por opção, preferindo uma noite tranquila com um novo conjunto de lápis de desenho profissionais que Victor lhe dera ao caos das multidões e das roupas formais. Sofia estava preocupada em deixá-la sozinha tão logo após a colocação, mas Emma garantiu-lhe com a seriedade característica que estava bem. Ela simplesmente preferia desenhar. O conforto da menina com a solidão era uma prova tranquilizadora de sua resiliência e um lembrete preocupante de que ela havia aprendido a ser autossuficiente muito jovem por necessidade, e não por uma independência saudável. A programação formal da noite terminou sem dramas, e Sofia se viu ao lado de Victor, perto das mesmas vitrines onde Emma havia notado pela primeira vez os detalhes arquitetônicos que levaram ao resgate. Eles conversaram baixinho sobre o progresso de Emma e o sucesso do programa. A conversa era confortável, como acontece entre pessoas que sobreviveram juntas a uma crise. Quando Victor sugeriu jantar algum dia sem a pretensão de supervisionar a amizade das filhas, Sofia aceitou com um sorriso que reconhecia que ambos vinham considerando essa possibilidade há meses. Charles apareceu com a filha para se despedir antes de partir. A menina queria agradecer novamente a Sofia por ajudá-la naquela noite. A memória da criança sobre o evento havia se tornado saudavelmente imprecisa por meio do processamento terapêutico. As arestas do medo suavizaram-se numa narrativa que ela conseguiu integrar sem trauma. Abraçou Sofia com afeto simples antes de regressar à proximidade protetora do pai. O vínculo entre eles fortaleceu-se, em vez de se deteriorar com a crise que enfrentaram juntos. A detetive Chen participou na gala como consultora de segurança, tendo o seu papel se expandido para além da simples investigação, assumindo uma função consultiva para instituições que procuram prevenir incidentes semelhantes. Ela conversou brevemente com Victor e Sofia, sua expressão sugerindo que ela entendia mais sobre o relacionamento em desenvolvimento deles do que eles próprios ainda haviam articulado. Sua bênção veio na forma de um comentário casual de que pessoas boas mereciam felicidade, independentemente de histórias complicadas, uma afirmação que se aplicava igualmente a criminosos reformados, educadores protetores e crianças observadoras que encontravam lares permanentes. A noite terminou com Sofia e Victor caminhando pelo jardim de esculturas do museu. O ar de novembro era frio o suficiente para justificar ficarem próximos para se aquecer, sem necessidade de explicações. Discutiram assuntos práticos, como a próxima matrícula de Emma na escola e o interesse da filha de Victor em aprender a desenhar com alguém com talento real.
Mas por baixo da logística, havia uma conversa mais profunda sobre confiança e transformação. Sobre se as pessoas podiam realmente mudar a sua natureza fundamental ou simplesmente aprender a geri-la para obter melhores resultados. Sofia perguntou diretamente sobre o passado de Victor, não para obter detalhes que ele não pudesse partilhar, mas para compreender se o seu passado poderia pôr em risco o presente que ela estava a construir com Emma. Ele respondeu com uma honestidade que surpreendeu ambos, explicando que passara anos a operar em espaços entre o legal e o ilegal, mas que gradualmente reconhecera que a sua filha merecia mais do que um pai que poderia desaparecer na violência ou na prisão. A sua transformação não estava completa, e talvez nunca estivesse, mas a trajetória importava mais do que o ponto de origem. E ele estava empenhado em avançar em direção à luz, mesmo que as sombras continuassem a fazer parte da sua paisagem. Eles ficaram perto de uma escultura de bronze que representava uma figura presa entre dois destinos, e a ressonância simbólica não passou despercebida por nenhum dos dois. Sofia tomou uma decisão que combinava esperança e risco em igual medida. Pegou na mão de Victor e reconheceu que entendia o que ele estava a lhe oferecer e aceitou com os olhos abertos para as complicações. O primeiro beijo deles aconteceu naquele jardim de esculturas, com as luzes do museu a escurecerem atrás deles. Um momento de conexão que parecia inevitável e impossível, comum e extraordinário, como sempre acontece com as transformações reais. O último desenho de Emma, concluído naquela noite sozinha no apartamento de Sofia, mostrava a fachada do museu iluminada contra o céu noturno, com duas figuras caminhando no jardim de esculturas e uma menina observando da janela, segurando um caderno de desenho. A composição equilibrava luz e sombra, presença e distância, conexão e observação de maneiras que revelavam que a compreensão de Emma havia evoluído além do simples registro do que ela via para a interpretação do significado dos momentos. Ela intitulou o desenho simplesmente de casa, uma palavra que carregava peso. Ela nunca antes havia sido capaz de associar a qualquer lugar ou relacionamento. O desenho acabaria por ser pendurado na entrada do programa educativo, dando as boas-vindas aos alunos que chegavam incertos sobre se a arte poderia ser importante em vidas complicadas por traumas e instabilidade. A história de Emma tornou-se uma lenda silenciosa dentro do programa, não dramatizada como um conto de fadas, mas apresentada como prova de que a observação e a expressão podiam transformar habilidades de sobrevivência em talentos que construíam pontes entre mundos. A menina que desenhou o rosto de um sequestrador com carvão criou algo mais profundo do que uma prova. Ela criou uma possibilidade. Anos se passariam antes que Emma processasse completamente como a Galanete havia mudado sua trajetória, conectando-a não apenas com Sofia e um lar estável, mas com a compreensão de que sua observação cuidadosa do mundo tinha um valor além da autoproteção. A filha de Victor se tornaria sua amiga mais próxima. As duas meninas se uniram pela arte e pela compreensão mútua de pais cujo amor vinha envolto em histórias complicadas. Sofia e Victor navegariam pelas complexidades de seus relacionamentos com a paciência que vinha de ambos terem aprendido que coisas que valem a pena exigem esforço e graça. Mas naquele momento, 2 meses depois de Emma ter entregue um caderno de desenho que mudou tudo, o futuro continuava sendo um potencial por escrever, em vez de um resultado determinado. O museu permanecia na noite de novembro, com as suas coleções preservadas contra a passagem do tempo, enquanto dramas humanos se desenrolavam nos seus espaços. Em algum lugar do edifício, uma nova criança no programa educacional estava descobrindo que carvão e papel podiam transformar o que ela tinha visto no que os outros precisavam entender. O ciclo continuava. A observação tornava-se arte, tornava-se evidência, tornava-se mudança. Um desenho de cada vez, construindo pontes entre o isolamento e a conexão, a sobrevivência e o florescimento, observar e ser visto. Obrigado a todos por acompanharem esta história até o seu final. Se gostaram da jornada de Emma, Sofia e Victor da crise à conexão, deixem-me saber nos comentários de onde estão a assistir. Adoraria saber como esta história ressoou em vocês ao redor do mundo. Não se esqueçam de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e partilhá-lo com alguém que aprecia histórias sobre coragem silenciosa e famílias inesperadas.
O vosso apoio torna possível para mim continuar a dar vida a estas narrativas. E sou grato a cada pessoa que dedica o seu tempo para se envolver com o trabalho. Até a próxima história, continuem atentos aos detalhes que importam.